Lindos, voltei e não passa esse vídeo porque hoje eu tenho uma história literalmente top pra te contar. Você já ouviu falar no Big Six? Pois esse foi o nome dado a um grupo de 6 supermodelos que se tornaram a cara do que foi a moda nos anos 90. Se hoje Kendall Jenner e as irmãs Hadid são o que são, foi graças a essas supermodelos que pavimentaram todo o chãozinho que hoje elas engatinham. Vamos relembrar quem foram essas 6 top models que transformaram o mundo da moda e ressignificaram o papel de modelo, que passou a ser não só uma profissional das passarelas, mas também viraram celebridades. Então pega a pipoca e vem curtir, porque essa é mais uma história do fundo do baú. E lindos, antes da gente começar a mergulhar nesse universo fantástico das tops dos anos 90, eu já vou pedir para você deixar o seu like, porque se esperar pro final do vídeo, você esquece. Bom, e se você, assim como eu, é amante da cultura pop dos anos 90 e 2000, já segue o canal, porque aqui eu sempre vou trazer vídeos relembrando histórias nostálgicas desses bons tempos, quando a gente era criança e adolescente e tudo era possível. A moda dos anos 90 foi um dos momentos mais marcantes daquela geração. Diversos ícones de estilo surgiram naquela época, principalmente movimentado pelos seriados de televisão que reforçavam o que estava sendo apresentado nas passarelas. Seriados de TV como Friends, O Maluco no Pedaço e filmes como As Patricinhas de Beverly Hills transpiravam o mundo da moda nos anos 90. A moda ela sempre teve um papel de muita influência na sociedade e com o passar dos anos, as modelos se transformaram em supermodelos, as top models, e também ocuparam um lugar importantíssimo na cultura pop. Nos anos 60, a Vogue britânica já utilizava o termo supermodelo para descrever Jean Shrimpton, que é considerada a primeira grande modelo famosa no mundo inteiro. Nos anos 70, a britânica Twig virou um sucesso mundial com seu corte de cabelo curtinho e seu olhar estilo boneca. A partir dos anos 80 e durante toda a década de 90 até agora, a profissão de modelo foi para outro patamar. Essas supermodelos, elas extrapolaram o seu campo de atuação, que era apenas as passarelas e as capas de revistas. Elas se tornaram verdadeiras celebridades, participando de eventos, premiações, tapetes vermelhos. A presença delas era muito esperada e aguardada, e elas também passaram a ser apresentadoras de televisão, atrizes de filmes e até empresárias. Elas eram comparadas às superestrelas do cinema e da televisão, e as suas vidas pessoais passaram a ser alvo de interesse do público e automaticamente da imprensa, né? E muitas modelos se destacaram nessa época, mas 6 em especial tiveram um destaque, assim, acima da média. E tudo isso porque elas eram vistas como as maiorais, porque assinavam contratos milionários, elas se tornavam queridinhas de alguns estilistas e estavam sempre ali naquelas passarelas, e foram fazer outras coisas para além do mundo da moda. Tanto assim que foi criado esse grupo especial chamado Big Six, em que essas 6 modelos foram colocadas. Agora a gente vai rever a história de cada uma dessas 6 modelos do Big Six. Cindy Crawford. Essa maravilhosa é talvez o rosto mais icônico dessa época e até hoje ela é considerada uma supermodelo e um dos rostos mais importantes dessa época. Ela foi descoberta no ano de 1982, enquanto fazia um trabalho de verão numa colheita de milho. No mesmo ano, a Cindy já estava contratada da Elite Models, que é uma das maiores empresas de moda do mundo. Em 1988, a Cindy Crawford foi a primeira top model a aceitar posar para a revista Playboy. Esse trabalho deu muito destaque para a carreira da Cindy. E a partir disso, ela assinou vários contratos, entre eles um contrato com a MTV para apresentar o seu próprio programa, o House of Style. Bom, e a Cindy, ela foi pioneira em ser uma modelo apresentando um programa de televisão, dando o pontapé inicial para que outras colegas também futuramente ocupassem esse espaço, como por exemplo a Heidi Klum, a Tyra Banks e aqui no Brasil a Luciana Gimenez. Ela fez diversas aparições icônicas publicamente, como por exemplo da vez que ela foi à cerimônia do Oscar de 1991 com seu então marido Richard Gere, que era simplesmente o galã master dos anos 90. Ela chegou no tapete vermelho do Oscar usando um longo vermelho da Versace e ela hipnotizou todo mundo e ela foi muito fotografada naquela noite. Outro momento icônico da Cindy Crawford nos anos 90 foi a sua aparição num comercial da Pepsi, que foi exibido especialmente no intervalo do Super Bowl, que é o intervalo do futebol americano, que é só a maior audiência e a mais cara da TV americana.
Ela também se tornou atriz, fazendo vários filmes e apareceu em mais de 400 capas de revista. Ela teve a marcante pinta, né, que ela tem na boca, que se tornou muito famosa e desejada por muitas mulheres. E pensar que no início da carreira a Cindy foi encorajada a tirar a pinta, porque um fotógrafo disse pra ela que aquilo ali não ia ser bom pra ela, que ia atrapalhar nos trabalhos. Ela se negou a fazer isso e ela tomou a melhor decisão, porque se tornou realmente uma marca da Cindy Crawford. Próxima modelo que a gente vai falar aqui do Big Six é a Kate Moss, que muita gente deve conhecer. A britânica foi descoberta aos 14 anos, em 1988, no aeroporto JFK, em Nova York, após uma viagem para as Bahamas. No mesmo ano, a Kate fez uma sequência de fotos em preto e branco para a revista The Face, que era uma revista britânica, e a aparência dela, muito diferente das modelos que estavam surgindo já ali naquela época, com formas curvilíneas, fez ela se destacar como uma antimodelo. A Kate Moss sempre foi mionzinha, né? Ela não tem a altura média que uma modelo de passarela geralmente tem, né? Que gira em torno ali de 1,77 m, 1,78 m. A Kate Moss tem apenas 1,68 m. E ela sempre teve uma aparência, assim, como se fosse de uma menininha, né? Muito mais nova do que ela era, um corpo mionzinho. E em alguns momentos, as fotos que ela fazia, ela parecia que estava doente, né? E por incrível que pareça, essa aparência completamente anti-saúde, né? Que vai totalmente contra o que as outras modelos representavam, fez muito sucesso. Inaugurou na moda uma era chamada heroin chic, que tinha esse nome em referência à droga heroína, porque os usuários de heroína geralmente ficavam com aquela aparência muito magra, com um olhar fundo, com olheira, e era assim que a Kate Moss se apresentava em muitos dos seus trabalhos, e isso fez sucesso durante um tempo. Mas depois de um certo tempo, esse estilo foi caindo em declínio, porque houve uma crítica muito forte da sociedade, né, de vários setores da sociedade, de que a moda não estava dando um bom exemplo ao exaltar aquele tipo de aparência. O pessoal do mundo da moda rejeitava, né, essa acusação e dizia que não era verdade que eles estavam ali estimulando, né, uma vida regrada a drogas, mas, né, a forma como aqueles trabalhos ali eram apresentados não ajudava muito a convencer. Principalmente porque a própria Kate Moss tinha na sua vida pessoal um comportamento bem polêmico. E como ela era famosa, acabava que isso ia parar nas capas de revistas e jornais. Entre 1994 e 1998, a Kate Moss teve um namoro badaladíssimo com um dos maiores astros dos anos 90 do cinema americano, que foi o Johnny Depp. Eles eram um casal super comentado e era aquele tipo de casal assim que prendia a atenção de todo mundo. Eles eram aguardadíssimos em todos os eventos e a Kate sempre acompanhava o Johnny no lançamento dos filmes dele, em premiações, em festivais de cinema, enfim. Apesar de serem um casal magnetizante, o relacionamento do Johnny e da Kate apareceu nas capas de revistas e nos jornais mais por ser um relacionamento caótico, pela confusão que eles criavam em muitos lugares que eles passavam, do que por outros motivos. Eles frequentavam muitas festas regadas a álcool e a uso de substâncias ilícitas e muitas vezes acabava em brigas, como uma discussão homérica que eles tiveram em um hotel de Nova York, que acabou com o Johnny quebrando todo o quarto de hotel e a polícia sendo chamada e levando ele para prestar esclarecimentos na delegacia. Ele não encostou a mão na Kate, ela não sofreu nenhum tipo de agressão e o Johnny acabou nem sendo acusado por conta da situação ocorrida ali no hotel. Ele só foi obrigado a pagar a multa ao hotel, né, para arcar com os custos de toda a quebradeira que ele causou ali no quarto do hotel. Apesar de todas as polêmicas envolvendo a vida pessoal, Kate Moss sempre foi uma modelo muito bem requisitada e muito querida por vários estilistas. Um dos preferidos, inclusive, era o Calvin Klein. Ela fez várias campanhas marcantes que apareceram em várias revistas e outdoors do mundo inteiro no decorrer dos anos 90. E a Kate também foi a modelo que apareceu mais vezes na capa da Vogue. Foram mais de 30 aparições. E a Vogue é considerada a bíblia da moda, além de ter feito mais de 400 capas de revista. E agora a gente vai falar de Naomi Campbell. Essa supermodelo é tida muitas vezes como a líder do Big Six, tamanho o impacto dos trabalhos que ela fez nos anos 80 e 90 como supermodelo. Bom, a diva foi descoberta aos 15 anos de idade por um agente da Elite Models enquanto fazia aulas de balé na Inglaterra. A beleza espetacular de Naomi, considerada bem exótica pela mistura de traços jamaicanos com chineses, atraiu muita atenção do mundo da moda e logo ela começou a se destacar
como uma das modelos mais requisitadas para fazer editoriais e capas de revista. Ainda no final dos anos 80, ela fez uma capa da revista Elle, que foi muito bem aceita, e logo em seguida ela voou para Paris para desenvolver mais a sua carreira como modelo. A Naomi Campbell é, sem dúvida, uma grande inspiração para as meninas e mulheres negras daquela geração, que pela primeira vez se viram representadas nas passarelas da alta costura. A Naomi foi a primeira negra em muitas situações, como em capas de revistas ou como destaque de alguma grife importante da alta costura. Ela, sem dúvida, quebrou muitas barreiras. No ano de 1988, ela já era muito requisitada, e dentre as principais grifes que sempre queriam a Naomi nos seus trabalhos, tinha a Versace, que foi a que mais impulsionou a carreira dela, e também a Ralph Lauren. A Naomi foi a primeira mulher negra para aparecer nas capas da revista Vogue francesa, inglesa e da americana Time. Assim como as outras modelos, a Naomi também transcendeu o seu trabalho nas passarelas e foi também se aventurar em outros campos profissionais. Em 1995, a Naomi gravou um álbum intitulado Baby Woman, que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Ela também lançou um livro chamado Swan, que é um suspense contendo como principais personagens modelos e manequins. Ela também publicou outro livro com as melhores fotos da carreira dela, e todo o lucro foi revertido para a caridade, para instituições como Cruz Vermelha e a Unesco. E assim como a Kate Moss, a Naomi também se envolveu em polêmicas com a sua vida pessoal, que tomou muito destaque das revistas. Apesar de ser uma modelo muito querida e requisitada, algumas pessoas do meio da moda criticavam a Naomi pela sua falta de profissionalismo. A própria agência Elite usou essa justificativa para demiti-la. Ela também foi presa e respondeu alguns processos algumas vezes por conta de agressões contra amigos e funcionários. Então, essas histórias, elas trouxeram impacto negativo, sim, para a imagem da Naomi, mas a verdade é que, apesar dos pesares, ela continua sendo um dos ícones do mundo da moda dos anos 90 e um grande exemplo para várias gerações de modelo. A próxima integrante do Big Six é a alemã Claudia Schiffer, que foi descoberta aos 17 anos, no ano de 1987, quando estava em uma boate da sua cidade natal. Nesse mesmo ano, a Claudia Schiffer fez um ensaio para a grife Chanel e ela simplesmente caiu nas graças do diretor criativo da marca, o Karl Lagerfeld, e se tornou o principal rosto da Chanel durante boa parte dos anos 90. Apareceu em todas as campanhas e desfiles da Chanel até o ano de 1994. E além da Chanel, a Claudia também teve destaque em grifes como Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo e Louis Vuitton. Em 1989, a Claudia Schiffer fez um ensaio para a grife Guess, que foi muito bem aceito e alavancou as vendas da marca. O próprio dono da marca, o Paul Marciano, chegou a dizer que a Guess se tornou mais conhecida no mundo por conta do rosto da Claudia Schiffer, que estampou as campanhas da marca. Como boa parte das modelos que se tornaram celebridades, a vida privada da Claudia Schiffer também virou alvo de interesse da imprensa e do público, né, amores? Em 1992, ela foi vista entregando um bilhetinho ali com seu telefone para o roqueiro Axl Rose, líder do Guns N' Roses. Eles tiveram um breve romance. Entre 1994 e 1999, a Claudia manteve um relacionamento badaladíssimo com o mágico David Copperfield, que foi também um fenômeno, né, entre o final dos anos 80 e os anos 90. E eles chegaram a ficar noivos também. Mas, desde 2002, ela é casada com o produtor de cinema Matthew Vaughn, com quem eles têm 3 filhos. Bom, a Claudia Schiffer se tornou definitivamente um grande ícone da moda, se consolidando como o rosto mais fotografado da história do mundo da moda. Inclusive, ela entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, por ter aparecido em mais de 1000 capas de revista. É o poder, né, meus amores? A próxima integrante do Big Six é a Christine Turlington. Essa americana foi descoberta aos 14 anos, quando praticava equitação, que aliás era uma das suas grandes paixões, tendo ela inclusive participado de vários campeonatos. Bom, e até esse momento que foi descoberta, a Christine Turlington não tinha interesse pelo mundo da moda, mas ela acabou sendo estimulada a entrar e se deixou levar. E a beleza dela, que era uma mistura de um pai britânico com uma mãe salvadorenha, chamou muita atenção, principalmente das marcas de cosmético e beleza. Ela foi o rosto da marca Maybelline por muitas temporadas e também foi escolhida para ser o rosto do perfume Eternity da Calvin Klein.
Em 1987, ela aparece na capa da Vogue italiana, o que dá à carreira dela um outro patamar, e ela passa a ser reconhecida pelas marcas estrangeiras que começam a requisitá-la. Então ela passou a desfilar para marcas como Versace, Christian Lacroix e Azedine Alaia. Em 1993, a beleza dela era considerada tão impactante que ela foi convidada pelo Metropolitan Museum of Art de Nova York para emprestar a própria silhueta para servir de molde para 120 manequins que estão espalhados pela instituição até os dias de hoje. E depois de alguns anos, a mesma instituição, o Metropolitan, escolheu a Christian Turlington como o rosto do século por conta dos seus trabalhos impactantes no mundo da moda. E junto com a Naomi Campbell e a Linda Evangelista, elas fizeram uma capa da revista Vogue que se tornou muito conhecida e muito famosa nos anos 90, dando a elas o apelido de Trindade da Moda. Nos anos 90, ela se juntou a Naomi Campbell, a Ellie Macpherson e a Claudia Schiffer para juntas lançarem uma rede de restaurantes chamada Fashion Café. E isso também mostrou uma nova faceta das modelos, que era se enveredar pelo mundo empresarial. E a próxima top pertencente ao Big Six, que a gente vai relembrar a história, é a Linda Evangelista. Não acordamos por menos de 10 mil dólares. Essa frase ficou eternizada após ser dita pela própria Linda Evangelista em uma entrevista no ano de 1990. E essa frase, ela sintetiza o quanto essas tops tinham chegado a um nível nunca antes alcançado por nenhuma modelo. Bom, a Linda demorou um pouco para entrar nesse firmar no mercado da moda, quando a gente compara com a idade média que as modelos começam a trabalhar. Ela iniciou a carreira internacional aos 19 anos e todas as mudanças que ela fez no seu visual garantiu a ela o apelido de camaleoa. No outono de 1988, ela resolveu ouvir os conselhos do famoso fotógrafo Peter Lindenberg e fazer um corte Chanel bem curtinho para inaugurar, sim, um novo momento da sua carreira. Mas de início, a decisão parecia ter sido uma péssima escolha, porque a Linda foi demitida de vários trabalhos naquela temporada, entre desfiles e sessões de fotos que ela já tinha firmado compromisso. E que de repente a mágica acontece. E em 1989, o corte Linda Evangelista se torna viral no mundo inteiro, com várias mulheres indo aos salões para pedir aos seus cabeleireiros que replicassem nelas mesmas o corte que ganhou o nome de Delinda. Mais tarde, ela platinou os fios curtíssimos e depois de um tempo também se aventurou em pintar os cabelos de ruivo, confirmando ali a fama dela de camaleoa. E essas transformações todas, que parecem muito normal, não era tanto, porque as modelos, elas não eram encorajadas a mudarem muito o seu estilo para que elas servissem como se fosse um quadro em branco para os estilistas fazerem a criação que eles quisessem ali sobre a imagem delas. O formato do rosto de Linda Evangelista, os olhos, as sobrancelhas arqueadas, garantiam um magnetismo nos trabalhos que ela fazia. E como ela nunca se furtou em ousar em nome da moda, isso garantiu a ela um destaque muito grande nesse meio. Karl Lagerfeld, que foi diretor criativo da Chanel, já tinha dito uma vez que a Linda Evangelista era a modelo mais profissional que ele já tinha conhecido em todos os anos de carreira. O estilo próprio de se vestir da Linda Evangelista marcou aquela era, né? Ela foi uma das que popularizou o blazer oversized, que é aquele que parece que é maior do que a pessoa. Ela mesclava aquela peça tanto com uma calça jeans basiquinha, como com um vestido mais coladinho, uma peça mais assim feminina, né? Tapetes vermelhos, ela não se furtava de ser ousada, né? Utilizava decotes, fendas, brilhos, botas longas, e ela realmente se tornou um ícone de estilo dessa época, com várias mulheres tendo ela como inspiração para o seu próprio estilo pessoal. Sem medo de ousar, a Linda Evangelista se tornou o verdadeiro retrato da moda e da cultura pop nos anos 80 e 90. Bom, e para finalizar aqui, tem que fazer uma menção honrosa a um dos trabalhos mais impactantes dos anos 90 que essas modelos fizeram. Foi o clipe Freedom, do cantor George Michael. Essa música, simplesmente, ela embalou o início dos anos 90 e o clipe ficou muito famoso porque ele convidou várias dessas grandes tops para participarem do vídeo. E no decorrer mesmo do clipe, a gente vê a aparição delas ali em momentos bem sensuais, como dentro da banheira ou fazendo poses sensuais, garantindo bem o magnetismo que só elas sabiam entregar nessa época. Lindos, e esse foi mais um revival da cultura pop dos anos 90, talvez uma das mais maravilhosas e magnetizantes da cultura pop.
Comenta aqui embaixo nos comentários se vocês conheciam essa história, né, esse Big Six, se vocês conheciam um pouco da vida dessas modelos. O que você acha da moda dos anos 90? Fala aqui comigo nos comentários pra gente bater um papo sobre esse tema que eu amo. Já curte e compartilha com as amizades que gostam de uma boa nostalgia, porque cada vez que você interage aqui no vídeo, o YouTube entende que esse é um tema que a galera tá gostando e entrega pra mais pessoas. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui, porque recordar é viver. Beijinhos!